Boa tarde a público presente, aos nobres vereadores, aos secretários presentes, em nome do meu amigo Arnaldo, que já foi presidente dessa casa também, em nome do meu amigo Katsu, que é vereador e nessa oportunidade está como secretário municipal e também já foi presidente dessa casa também. Gostaria de saudar todos os secretários presentes, todos os funcionários também. Queria pedir para chamar a Regina. Queria saudar também a presença da vice-prefeita, a Maura Lígia. Na oportunidade, Maura, se a senhora quiser fazer parte da mesa, será uma honra, senhora. Regina, Nélio, Andréia, Noil, Cristiano Mola, Benedito, estão convidados também para fazer parte da mesa. Eu queria, nessa oportunidade, gente, pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da mãe da nossa secretária de Educação. Em nome dos secretários que estão aqui, pedir permissão a vocês, aos nobres vereadores também, 1 minuto de silêncio para em relação à mãe da nossa secretária que faleceu. Prezados senhores vereadores e público presente, nos termos que dispõe o artigo 48 do parágrafo único da Lei Complementar de número 101 de 2000, que diz: são instrumento de transparência da gestão fiscal, aos quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias,
as prestações de conta e os respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos e mais do seu parágrafo único, cujo texto é: a transparência será assegurado também mediante incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Estamos dando início à audiência pública visando discussão do projeto da lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2014. Passo a palavra à senhora Aparecida Regina Firmino da Silva, funcionária do Executivo Municipal, para que possa dar maiores explicações e diretrizes e dirimir dúvidas que se fizerem necessárias. Praia Grande, 12 de setembro de 2005, Sérgio Luiz Esquerdo de Souza, presidente. Boa tarde a todos. Esta audiência é para apresentar o plano plurianual do período de 2014 e 2017. As dificuldades que nós tivemos em fazer esse plano se baseia muito na parte da receita, porque você planejar 4 anos não é muito fácil, não, né? O orçamento já é uma coisa mais perto, né? O plano plurianual, por ser 4 anos, por isso que ele é feito em valores constantes. O que significa valores constantes? É como se não houvesse a inflação do período. Toda a receita ela é baseada simplesmente no valor de hoje, com crescimento vegetativo e sem levar em conta a inflação. Então, se hoje uma obra custa R$1.000 o metro quadrado, daqui 4 anos ela custará R$1.000 o metro quadrado, sem a interferência da inflação. Então, os números que nós apresentamos são valores constantes, né? Valores que hoje ou daqui a 4 anos eles permanecem iguais, porque para você fazer uma comparação entre realizado, então a gente tem que tomar um mesmo valor. Por isso que esse valor constante ele é preconizado na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do PPA. No orçamento, não. No orçamento, ele já é o valor corrente, é o valor do dia, tá? Então, nós fizemos exatamente o que dita a Constituição Federal, no artigo 65, e ainda não existe, né, uma lei que estabeleça normas para fazer o PPA. Então, a gente segue os ditames do artigo 65 da Constituição, bem como as orientações do Tesouro Nacional. Neste plano, foi traçado eixos, e nesses eixos que o prefeito nos passou, é que nós trabalhamos em cima desses eixos, que é o eixo da educação, é o eixo da saúde, é o eixo Sempre que ele fala em eixo, ele fala em cidade, né? Cidade de educação, cidade de saúde, cidade solidária, cidade vida. Então, nós trabalhamos nesse eixo. Então, na mensagem, dá para ter uma ideia melhor do que é a concepção desses eixos.
E nos anexos da lei, nós ainda não conseguimos, por alguns problemas de sistema, colocar esses nomes. Então, saiu com nomes de programas, praticamente os mesmos nomes que estão no PPA vigente deste ano. Tá? Nós temos um slide que é a projeção da receita em milhares de reais, e isso eu quero dizer que é a preço de 2013. Pode. Bom, as receitas a preços de 2013, para o exercício de 2014, é de 961.519.000. 2015, 559.456.000. 2016, 965.213.000. E 2017, 991.423. Nós levamos em conta as aplicações mínimas obrigatórias impostas pela Constituição, que é 25% na educação e 15% no mínimo na saúde. Na parte dos programas, né, o que a gente leva em conta, e nos anexos vocês podem, acho que já analisaram, né, que já foi entregue aqui nessa casa, o programa é aquilo que o governo quer fazer e pode fazer e tem condição de fazer, tá? Não é tudo aquilo que a gente precisa fazer no município, e sim aquilo que a gente tem condição de fazer. Isso a gente tem que levar muito em conta, porque não adianta a gente querer fazer como que eu posso dizer? A gente tem demandas muito grandes no município, e nem sempre todas as demandas nós vamos poder atender, porque nós estamos limitados numa coisa chamada receita. Então, o que a gente procura fazer no PPA é o quê? É compatibilizar receita com despesa. Então, não adianta eu fazer uma peça e colocar todas as demandas que o município precisa. Olha, eu preciso de 50.000 moradias e eu não tenho verba para fazer tudo isso. Então, eu tenho que me limitar entre as obrigações que eu tenho, que é os 15% na saúde, que hoje nós estamos em torno de 22%, 23%. Não temos condição de recuar mais nesse patamar. 26% na educação. Temos a dívida consolidada que nós temos que pagar uma folha de pagamento grande, nós temos PASEP, nós temos FUNSET. Então, são obrigações que nós não podemos deixar de fazer. Então, o PPA é uma peça naquilo que é possível fazer. Não adianta eu querer colocar todas as minhas demandas, se eu não tenho receita para tudo isso. Então, ficaria uma peça de ficção, uma peça que não conseguiria atingir. Hoje, o Tribunal de Contas, ele analisa muito a parte física do PPA. Então, o PPA, ele tem programa, objetivos e metas. Essas metas são quantificadas e a cada final de ano eu tenho que dizer se as metas que eu previ, as metas que eu estimei, eu consegui atender. Então, isso é uma coisa que limita muito os programas do PPA. Este ano é um ano um pouco diferente. Por quê? Porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi entregue nessa casa em abril,
onde eu tenho que fazer as minhas metas fiscais e fazer as minhas prioridades do PPA. Eu não poderia ter feito, eu só fiz as metas fiscais, porque as prioridades do PPA, eu ainda não tenho o PPA aprovado. Então, eu não poderia fazer, ficou faltando essa parte na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que hoje ela faz parte, é um dos anexos do PPA, são as prioridades, aquilo que foi elencado para que em 2014 seja praticado. E são essas metas que o Tribunal de Contas, no final de 2014, começo de 2015, ele vai perguntar se aquilo que foi priorizado foi executado, se o valor previsto para aquelas ações foram consolidadas, tá? Se eu tiver algum desvio, porque é o seguinte, nenhum plano pode ser inflexível, e o PPA também não é um plano inflexível. Ele tem que ter flexibilidade para poder ser mexido a qualquer momento. Esse qualquer momento que eu digo quando a gente for fazer as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Então, nessa fase de cada uma dessas peças orçamentárias, tanto a LDO como a LOA, eu posso fazer modificações, porque às vezes existem receitas que foram previstas no PPA e que não vão acontecer, e outras que não foram previstas e serão inseridas nessas peças. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade para poder fazer um casamento perfeito. Porque depois da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, todas as despesas têm que ter uma correlação com as receitas. Então, eu não posso ter uma despesa sem que eu diga que eu tenho uma receita prevista para elas. Na lei do orçamento, você prevê receita e fixa despesas. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ter uma despesa sem que eu tenha a cobertura orçamentária, a cobertura de receita, para que eu consiga executar essa despesa. Então, eu vou passar alguns dos eixos temáticos que nós temos, alguns programas, todos os programas e algumas ações. Por quê? O PPA, ele é um conjunto de programas que são os programas de governo, tanto municipal, como estadual, como federal. E esses programas têm objetivos, esses objetivos têm metas, e para eu atingir o objetivo e alcançar as metas, eu tenho que fazer as ações. E essas ações são construções, são reformas, é a manutenção do serviço. Então, não adianta eu querer começar uma obra nova se eu não tiver condição de dar continuidade ao que já existe. Isso é um crime de responsabilidade, para que não se tenha mais obras aí de elefantes brancos, né? Ou que um governo passe para o outro e pare essa obra. Então, você tem que dar continuidade em tudo aquilo que existe, para você começar uma outra intervenção no município. Bom, sobre os eixos temáticos, que são cidade integrada, os eixos temáticos, cidade e saúde. O programa da cidade e saúde é a gestão estratégica da saúde. Da cidade e educação é educação com qualidade. O programa é educação com qualidade. Cidade feliz é o esporte, a cultura e o turismo. Na cidade solidária é a promoção social, tanto na proteção básica como na proteção especial, a administração superior, a habitação de interesse social e a previdência municipal, que é o Instituto de Previdência. A cidade vida são os recursos naturais do meio ambiente,
a manutenção e a transformação urbana. Na cidade integrada, são as gestões de apoio administrativos, que são as atividades meios, né, e o legislativo. Na cidade segura, são as ações comunitárias integradas, que é a Guarda Municipal, a gestão estratégica do transporte e o trânsito racional. Na cidade progresso, são as gestões políticas de desenvolvimento e as áreas neutras, que é a contribuição à União, que é o PASEP e o FUNSET, serviço da dívida, que é o pagamento dos juros e da amortização, indenizações, que são os precatórios, e as reservas de contingência. Quando a gente fala em reserva de contingência, 90% ou mais é sobre o regime próprio de previdência, e uma parte é a reserva de contingência para prevenir passivos contingentes no município. Então, esses são os programas. Dentro desses programas, nós temos ações, tá? Na cidade de saúde, por exemplo, nós temos ações com ampliação, reforma e construção de unidade de atenção básica, ampliação, reforma e construção de unidades de média e alta complexidade, manutenção das unidades existentes, porque isso a gente tem que dar manutenção, porque eu não posso começar nada se eu não der manutenção naquilo que eu tenho. Uma outra ação é o aumento da cobertura populacional atendida pelas equipes de atenção básica. Acho que na parte da saúde, um ponto muito forte é a atenção básica, que é a obrigação do município. Na parte da cidade de educação, as ações são ampliações de unidades de educação infantil e de ensino fundamental, em construção e implantação de unidades escolares de ensino fundamental, infantil e ensino médio. A partir do ano que vem, nós já vamos começar com o ensino médio. A manutenção das unidades de educação infantil, do ensino fundamental, bem como das que serão construídas, implantadas no período. Na Cidade Feliz, é a promoção de eventos culturais e turísticos, o desenvolvimento de oficinas culturais, promoção de eventos esportivos e incentivo à prática de esporte. Na Cidade Solidária, ações de atendimento ao idoso, à criança, ao adolescente, aos portadores de necessidades especiais, assistência comunitária, tanto na proteção básica como na proteção social especial. E a continuidade de programas de apoio ao desempregado, o PAD. Na Cidade Progresso, que é a parte de cursos de qualificação para inserção no mercado de trabalho, fomento à instalação de empresas nas cidades, oferta de bolsas para pesquisas, aumento do número de alunos matriculados em cursos profissionalizantes ou de graduação. Cidade Vida, continuidade do processo de urbanização de áreas públicas, melhoria do sistema de mobilidade urbana através da implantação do projeto Protransporte, manutenção e extensão da rede de iluminação pública municipal, manutenção dos serviços de limpeza urbana com a devida destinação dos resíduos sólidos. Cidade integrada, garantir o apoio administrativo, tecnológico, jurídico e financeiro aos eixos finalísticos. Cidade segura, fomentar o crescimento na utilização de bicicletas como meio de transporte, implementar o bicicletário municipal, ampliação do sistema operacional da Guarda Civil Municipal e melhoria do sistema de mobilidade urbana através da implantação do projeto Protransporte. Essas são algumas das ações dos nossos programas. Eu acho que agora
no dia 30, nós enviamos o projeto de lei do orçamento de 2014, que é uma parte mais detalhada, fica mais afeta cada uma das secretarias, exatamente aquilo que cada secretaria vai gastar, tanto em folha de pagamento, como em custeio da máquina, ou com os investimentos. Então, o plano plurianual, ele é uma peça muito abrangente, né? E eu acho que falar detalhadamente para vocês, eu acho que estão todos os secretários aqui, ou pelo menos a maioria deles, que se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, nós estamos aqui. Se eu não conseguir responder, os secretários estão aqui para que possam me auxiliar. Fique à vontade. Vereadores presentes que tiverem alguma pergunta a fazer, gostaria que levantasse o braço para que a gente possa chamar. Tem alguém interessado, algum vereador interessado em fazer a pergunta? Vereador Rezende com a palavra. Boa tarde a todos. Queria fazer no plano da promoção social, se existe, eu não percebi aqui, se existe a implantação de mais conviveres para a pessoa da terceira idade. Nancy, você responde? Boa tarde, vereador. Então, nós temos sim previsão de conviver, né? Inclusive a gente já tem previsto aí, junto com o Centro Dia, que é da Vila Tupi, que é um convênio que nós estamos fazendo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e a nossa proposta é de construção de mais equipamentos do Conviver e do Centro Dia. Nancy, os conviveres que nós temos hoje, coincidentemente, não sei o que acontece, são do lado praia. Esses que você está pensando em fazer, tem algum do lado? Tem sim. Nós já temos estudos, tá? E a ideia é essa, tá? É sair Obrigado, Nancy. desse local e ir para outra área, tá? Secretária Nancy, posso também complementar o que o Rezende está falando? Tem algum lugar específico ainda não? Nós estamos fazendo estudos. Só está fazendo estudos por enquanto? Isso. Mas já há uma previsão de que nós iremos, a cada ano, contemplar, né, um projeto dessa natureza. Tá bom, muito obrigado. Tá? Até porque a população cresce muito, né? O envelhecimento populacional é grande na cidade e é muito solicitado também, né? Inclusive no plano diretor é uma das questões que vem sendo colocadas. Vereadores, mais alguém interessado em fazer alguma pergunta? Betinho? Por último, mais algum... Vitrolinha? Já estão. Como é que por último? Reco? Marquinhos? Vai esperar mais um pouco? Chiquinho? Janaína? Tem mais alguma apresentação para fazer? Ela já deu entrada, esse é o momento dos senhores perguntar, questionar alguma coisa, tirar as dúvidas. Betinho, quer começar? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Regina. Em seu nome, agradecer a presença de todos os funcionários e secretários. Agradecer a presença da nossa vice-prefeita, professora Maura Lígia. E como líder do governo, eu fico extremamente à vontade em saber da preocupação da administração municipal em vir com total transparência a essa casa, trazendo o relatório que todos os vereadores têm em mãos
Sem dúvida, essa é a oportunidade de nós tirarmos toda dúvida que seja necessária. Eu só queria, Regina, que se você tivesse condições, elucidar para a gente a questão da nossa curva de investimento com custeio. Eu acredito que nesses próximos 4 anos isso já é um ponto que deve ser levado em consideração a capacidade de investimento do município nesses próximos 4 anos em comparação ao custeio da máquina, que esse é o nosso grande desafio, não é? É fazer frente ao custeio. Queria saber se para esses próximos 4 anos a gente já tem isso previsto. Vereador, a gente sempre disse, né, eu já estou há quase 15 anos nessa parte de planejamento orçamentário, que no início nós tínhamos uma curva que o custeio era muito alto e o investimento era muito baixo. E quando começou, há 20 anos atrás, essa inversão, por quê? Porque o município precisava de muito investimento, né? É um município que recebe em torno de 14 mil pessoas ano morando na cidade. Então, as nossas demandas são muito altas, nós precisamos de um investimento muito grande. Então, foi ano a ano, aumentado muito a parte de investimento, porque nós precisávamos ter mais escolas, mais unidades de saúde, mais unidades de promoção social. Nós tínhamos que ampliar o nosso parque de informática, informatizar as unidades. Foi quando foi feito a fibra ótica para interligar todas as nossas unidades. Tivemos um investimento muito grande. E sempre dizíamos, isso é até uma palavra do seu Nélio, que quanto mais a gente constrói, o ano seguinte nós temos a obrigação de manter essas unidades. Eu posso gastar 6 milhões para fazer uma unidade de ensino. Então, em um ano eu faço esse investimento. Só que o custeio, a partir de quando ele entra em funcionamento, é para o resto da vida. Então, o custeio, ele aumenta muito. Quanto mais eu aumento a minha capacidade de investimento, mais eu tenho um custeio ampliado no ano seguinte. Então, tanto que neste orçamento, nós temos a previsão de uma operação de crédito com o Ministério das Cidades, que é a parte de infraestrutura, a parte de mobilidade urbana. Por quê? Porque nós temos uma capacidade de endividamento. Então, o prefeito tomou como base essa capacidade de poder captar recursos do PAC 2 para que a gente consiga fazer essa mobilidade urbana, né, aumentar essa parte. E quando você pavimenta uma via, você diminui manutenção. Então, são coisas assim diferentes. Quando você constrói uma escola, você tem um investimento inicial grande, mas depois você vai ter a manutenção para o resto da vida, né? Você não tem como tirar professor, tirar aluno, tirar merenda, você não tem mais como fazer isso. A pavimentação, a parte de canalização, de córregos, isso daí você faz uma vez e a manutenção dos anos seguintes são menores. Então, existe essa inversão, mas sempre o custeio ele vai estar aumentando cada vez mais, porque nós ainda temos uma cidade com características de crescimento, nós ainda não atingimos o nosso ápice de população. Então, quanto mais você constrói, mais alunos vai ter, mais
problemas de saúde, vão ter quanto mais. Então, essa balança entre investimento e custeio, a gente procura balizar de uma forma que eu só construo aquilo que eu posso manter. Então, isso, quando a gente fala que talvez a gente precisasse de muito mais investimento nesses 4 anos, eu tenho certeza que nós precisamos, mas a gente tem que ser muito responsável na parte de falar, se eu construir isso, eu tenho que manter. Não adianta eu querer fazer todas as escolas possíveis e imaginárias se eu for fazer um depósito de criança, só para colocar a criança lá. Eu tenho que dar, um dos nossos programas e uma das nossas metas na educação é educação com qualidade, é manter a qualidade do nosso ensino. Então, isso faz com que a nossa manutenção cresça muito. Tá? O custeio, ela sofre a influência da inflação. Então, hoje, um aluno custa, para você manter ele na escola X, o ano que vem já é Y. Por quê? Porque a comida ficou mais cara, o caderno ficou mais caro, a manutenção, a água, a luz, telefone, tudo isso ficou mais caro. Então, uma das coisas que a gente toma muito cuidado é, primeiro, ver a nossa manutenção, o nosso custeio, quanto o nosso custeio custa. Quando a gente vai projetar uma escola nova, ela entra a parte do investimento, mas o mais importante, o dia que ela ficar pronta, quanto é que eu vou gastar por ano? Então, isso daí são as despesas continuadas de caráter obrigatório, que eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu não balizar muito bem quanto vai ser meu custeio, às vezes eu tenho que reduzir o meu investimento. Então, é uma parte muito importante, vereador. Uma parte que a gente toma muito cuidado mesmo na hora de fazer. Não adianta eu só fazer e deixar, entendeu? Que eu vou estar cometendo um crime. Então, isso daí é uma das coisas que todas as administrações que eu participei desse plano, a gente levou muito em consideração. Posso? Com a palavra, vereador Marquinhos. Pode, senhor. Eu queria só, em cima da pergunta das escolas, a gente sabe da deficiência hoje, que a falta de vagas que existe no município em questão. A cidade hoje vem crescendo aceleradamente, as pessoas vêm mudando, vêm de outra cidade, e esse processo, esse projeto é Minha Casa Minha Vida, as pessoas estão mudando para o município, obras no município, lançamentos de prédio de alto padrão. Bom, por exemplo, aqui nós temos aqui um edifício aí de 42 andares, né? São 2 torres de 42 andares. Isso aí, as secretarias trabalham em conjunto, tanto a Secretaria de Obras como da Educação, porque isso vai gerar, essas pessoas estão vindo do município, né? Não só aqui como nos bairros está crescendo, e a gente já sabe que hoje, no mínimo, se precisaria de umas 8, 10 escolas, né? Para a gente conseguir absorver essas pessoas que hoje não estão conseguindo fazer a matrícula, né? Não estão aceitando a matrícula, e fora a lista de espera que a gente... Eu acho que está na hora, então, a gente tem que frear, porque se eu estou vendo aqui, a gente não tem condição de construir escolas, como é que a gente vai fazer? Então, será que a Secretaria se preocupa em pedir um estudo de impacto ambiental, populacional, se a Sabesp de esgoto, porque hoje se a gente vê investimento no esgoto da nossa cidade aí, e você anda na praia, o esgoto está a céu aberto, né? E será que esse esgoto que passa aqui comporta essas 2.000 famílias que vai vir aí? Será que... né? Então, a gente... estou vendo que se a gente não frear esse crescimento, né, não adianta a gente... Acabamos de liberar a construção de 125 para 80 metros quadrados, um terreno de esquina, vamos fazer 6 sobrados. Quantas famílias vão vir ali? Cadê as escolas? Cadê as unidades de saúde? A gente já sabe que se o dinheiro é pouco, a gente precisa pensar nisso. Porque hoje, estou vendo aqui ampliação, reforma, construção, e segundo a Secretaria, parece que não tem área disponível para construir escolas, né? Então a gente vai chegar numa hora que ou a gente começa a pensar em frear, ou, né, hoje já vamos no final do ano, com certeza vão ter problema.
Tem Cubatão, eu não sei quantas famílias de Cubatão morar na Vila Sônia. Já foi anunciado para ter um projeto de 2.000 unidades ali no Calipau. Né? Será que a gente tem infraestrutura para tudo isso, se a gente não tem o dinheiro? Então, acho que precisa a secretaria em conjunto, né? Outra dificuldade, são as pessoas que estão precisando de locomoção para ir para o médico, para ir fazer, pessoas cadeirantes, que não têm condição de fez a cirurgia, não consegue ir até o hospital para trocar o curativo, porque precisa de uma ambulância. Quem fazia esse serviço era a CEPOS, ou a CEPOS, acho que a dona Nancy, né, que é a secretária da pasta, e foi tirado esse trabalho. E as pessoas têm nos procurado, eu acredito que todos os vereadores dessa casa aqui, e a gente não tem o que fazer. Eu tive até com o Wagner na secretaria, e o Wagner, é muita gente, é um gráfico de pessoas que eles atendem, quantas famílias são atendidas, quantas pessoas são dispensadas, e estou muito preocupado com isso aí. Do jeito que a cidade vem crescendo, eu encarecidamente, aí acho que dentro dessa proposta, né, proponho até que, se possível, a gente vai vir o orçamento aí, que aumente o orçamento da promoção social para ela retome esse trabalho que é importante. Esse é um trabalho social que não deveria ser desativado, eu acho que nunca, pelo contrário, temos que ampliar esse trabalho, né, e me chama a atenção nessa colocação que foi feito aí. Então, vereador, desde uns 2 anos, o ano passado, nós já começamos, acho que começou com a doutora Raquel, quando se for fazer um projeto, principalmente um projeto habitacional, ele tem que passar por várias áreas da prefeitura, tá? Pelo meio ambiente, pelo transporte, pela educação, pela saúde. Por quê? Porque tem que existir um impacto. O que isso vai impactar? O senhor falando que vai construir um prédio para 2.000 famílias, né, um empreendimento para 2.000 famílias, hoje, para ser aprovado, eu acho que o Arnaldo também já está trabalhando em cima disso. Primeira coisa que tem que se fazer é um estudo de impacto. O que isso vai impactar no município? Qual é o poder aquisitivo dessas famílias? Se você for fazer um prédio de alto padrão, então você vai diminuir, não vai ter problema de escola, não vai ter problema de saúde, mas vai ter problema de trânsito, vai ter problema de segurança. Então, isso é uma coisa que este programa do Contru, não é, Arnaldo? Está sendo trabalhado em fazer uma coisa, um estudo de todas as secretarias que são envolvidas nesse empreendimento ou que possa sofrer um impacto sobre esse investimento. Então, vão ser ouvidas todas essas áreas. Então, isso daí é uma forma, não é de se limitar, mas sim de se fazer uma coisa correta. Porque você vai fazer um empreendimento, às vezes esse empreendimento, olha, ele precisa de mais uma escola. Talvez esse empreendedor tenha que entrar com uma escola, com uma unidade de saúde, ou fazer algum gerenciamento para dar condições na segurança, no transporte, na pavimentação, entendeu? Então, isso são estudos de impacto que estão sendo elaborados multissetoriais, entendeu? O que isso vai acontecer com o município? Isso daí é uma coisa super importante, foi muito bom o senhor ter falado sobre isso, porque se não houver uma integração entre as secretarias, porque às vezes obras pode falar, olha, aqui pode construir, o Código de Obras permite, entendeu? Mas e o meio ambiente? Ele foi ouvido? E a saúde? Vai ter impacto na saúde, na educação, na segurança, na promoção social? Precisa? Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que o Contru na Secretaria do Arnaldo vai gerenciar esse tipo de problema que acontece em todas as cidades, principalmente na nossa, que tem um crescimento realmente muito grande. Quanto à parte que o senhor falou de transporte de doentes, antigamente realmente era na promoção social, né, Nancy?
Só que não pode mais. Isso não pode ser mais. Então, ele foi para a Secretaria da Saúde. É o TFD, alguma coisa assim? Então, isso daí foi para a Secretaria da Saúde. Na verdade, ocorre o seguinte, hoje, no Sistema Único da Assistência Social, existe a tipificação dos serviços. Então, a questão da saúde, ela afeta a saúde, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Né? Nós continuamos a fazer algum apoio, mas isso com a parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Tá? Isso ocorre ainda no município, e também as crianças que são encaminhadas à Casa de Esperança todo dia. Tá? Mas hoje a política, não é, ela já vai apontando para outras complexidades, que nós temos que dar contas também na secretaria. É isso. Aproveitar, Regina, dá licença. Muito bem, vereador. Muito bem, vereador. Todo recurso será muito bem-vindo, com certeza. Marquinhos, como foi falado pela Regina, nós estamos fazendo um estudo já há um mês praticamente, até a pedido do prefeito, de uma lei específica de impacto de vizinhança, que seria uma regra para a cidade inteira, onde vai haver esses grandes empreendimentos, ou até conjuntos de vários empreendimentos que vão, na somatória, acaba impactando, seja ele residencial ou comercial. No caso residencial, nós temos aí creches, escolas, o viário, e no caso de comerciais, nós temos segurança, temos viário e temos outras secretarias que estão todas elas envolvidas. Então, nós começamos a fazer esse estudo, o estudo já está um pouco já avançado, até o doutor Itamar que está fazendo esse estudo preliminar para ser apresentado ao prefeito e levado a essa Casa de Leis. A gente espera que antes do recesso, talvez a gente possa ter essa lei, até para poder ficar uma lei uniforme a todos, e não só para A, B ou C ou algo desse tipo, tá bom? Aproveitar, Marquinhos, viu, secretário Arnaldo, fazer uma pergunta para o senhor. Até quanto o senhor acha a verticalização, até quanto é importante para o município? Ou é mais importante para o município, ou mais importante para o empresário, ou para a pessoa que vai morar? Uma característica que está acontecendo, antigamente, os construtores faziam o seu prédio, vamos dizer assim, num único terreno. No mais, juntavam dois. Hoje, está tendo muita facilidade de se agregar áreas. E a nossa legislação, o limite é nos recursos. Conforme o prédio vai crescendo, os recursos vão aumentando. Então, quando a pessoa consegue áreas de 8, 10, 12 mil metros quadrados, 15 mil metros quadrados, então ele pode agregar a altura. A gente não tem um estudo específico nisso daí, mas também é parte de um estudo que a gente também está tentando fazer, se limita ou a altura em função dos recuos, ou se vai aumentar mais recuo, mas também prejudicaria os menores. Então, é um estudo que tem que ser feito e ponderado, e uma decisão política. Não podemos dizer. Então, um terreno que o cara poderia fazer, construtor, 3 prédios, ele tem área suficiente, ele agrega num único bloco e faz o resto tudo de lazer, áreas grandes de lazer, de estacionamento, e condiciona tudo numa altura. Aí vamos acabar tendo prédio de 30 e poucos andares, que é o que está sendo pleiteado por alguns aqui nessa cidade. Vejo que esse será o mais alto, né, secretário? Acredito que sim. Nossa. Ele não tem ainda a edificação, ele só foi concedido a aprovação. Tá. Então, a prefeitura fez a aprovação desse referido edifício, ele tem que ir até a Grapoab, pegar a permissão dos órgãos, para aí sim depois analisar a edificação.
para ser liberado a edificação para construir. Então, em termos de pré-aprovação de projeto, ele estaria pré-aprovado. Porém, já foi passado ao prefeito que esse processo também será enviado às demais secretarias para antes de dar o alvará de edificação. Só uma palavrinha, secretário. Uma pergunta para o Arnaldo aí. Na verdade, secretário, na verdade, para o município, não é bom isso aí. Tá? Hoje nós estamos pensando só no bem-estar financeiro, mas na realidade, para a gente hoje não é negócio, porque Santos hoje, o pessoal está morrendo sufocado na beira da praia. Eu sei porque tenho parentes que moram lá em Santos, estou indo embora daqui, de lá porque não vou ficar lá mais. Entendeu? A gente tem que ver o estudo ambiental, o impacto ambiental, porque daqui a pouco a gente, pregando, você nem consegue mais andar de carro mais. E fora o meio ambiente, que você acaba sofrendo demais, né? Hoje a gente tem problema com segurança pública, com saúde pública. Então a minha preocupação é muito grande, porque eu sou pai de 2 filhas. Vocês também são também. Tá? Estou pensando só na minha pessoa, pensando em todos vocês. Não é uma crítica aqui, gente. Tá? É uma atenção que vocês podem dar à frente, você tem um prejuízo muito grande para a cidade. A lei é o que temos hoje aí, né? Que está aí, então as pessoas estão aprovando em cima dela, mas existe uma revisão prevista pelo prefeito, que ele pediu para fazer a análise, inclusive o impacto de vizinhança, que seria, vamos dizer assim, um imposto social. Né? Não é só aprovar e construir, cobrar os emolumentos do apartamento ou da construção, mas também dar um fim social para algo, porque depois é difícil da prefeitura correr atrás de uma desapropriação para fazer uma escola, uma creche, construir a unidade. Então, juntar todo aquele impacto que tem, vamos dizer assim, porte, aonde for, todo aquele número de unidades, e aí fazer uma ação voltada para isso. Eu acho que é uma coisa bem técnica e política, porque tem números que vai ser decidido, é porque 100 pode, 120 não pode. Então, é alguma decisão que vai ser tomada também política nesse sentido. Na verdade, acho que em Limeira tem uma lei, o gestor ele faz a benfeitoria para o município. Nós temos que ver isso o mais rápido possível, gente. Não podemos deixar o cara vir aqui, não sou a favor nem contra ninguém, gente. Ele vem aqui, constrói um prédio gigantesco, fatura fortunas, e fica para o município, fica para o prefeito. Pô, não podemos deixar isso acontecer. Então, você vê com urgência, porque senão daqui a pouco isso aqui vai ficar complicado, né? Só para, em relação às creches que vai ter, mais conviver, o município, mais os AFAs, eu acho que o município deveria rever alguns terrenos aí que estão abandonados, deve fortunas de IPTU, que nós sabemos, tá? Em vez de fazer uma escola e alugar, deveria desapropriar aquele imóvel e fazer a escola, de vez de gastar tanto dinheiro com aluguel. Que eu sei de muito terreno aí, que deve 2 milhões, 3 milhões. Aí a pessoa não paga. Podia vai lá, desapropria e constrói o SAF, constrói a escola, constrói o conviver. Eu acho que nós devíamos pensar nisso aí, viu? Porque só pagar aluguel também não vai ficar difícil para a gente, né? Porque o prefeito está reclamando que a folha está muito alta. Então é hora de arrumar um dinheirinho, né? Posso fazer uma pergunta de novo? Próximo vereador a perguntar? Tocando nesse assunto, continuando a perspectiva do vereador Marquinho, eu acho que tanto a saúde quanto a educação, que são preocupantes, a gente consegue fazer sempre uma creche, fazer uma escola, fazer uma USAFA. Agora, o problema é o trânsito, que nós só temos a opção da Roberto Almeida Vinhas, Ministro Marcos Freire, a Expresso Sul e a Castelo Branco, que é limitada a 40 por hora, e a dos trabalhadores. Aí é o complicado, não tem aonde melhorar. Só o término da Roberta Bedavinhas até Mongaguá e o término da Marginal até Mongaguá. Fora isso, não tem mais o que melhorar. O que pensar, a não ser que a gente limite a nossa população a 400 mil habitantes, e é por aí. Está 300, chegar a 400 e parar, porque não tem condições de o trânsito seguir sem passar disso aí. Mais algum vereador falar? Desculpa. Nossa, na verdade são 5 questões. A gente sabe que o PPA é abrangente, não é algo específico. Eu queria saber, primeira coisa,
saiu no jornal, uns meses atrás, que em 2008 os vereadores votaram de 2009 a 2013. E de 2013 nós vamos, 2014 e 2017 vai ser planejado. E saiu algum tempo que a capacidade de investimento da Praia Grande em 2008 era 21%. E hoje nós estamos com 2%. Você poderia me informar o que aconteceu e se há planejamento para que, se isso é verdade, e se há planejamento para que a gente possa recuperar a capacidade de investimento da cidade? A segunda questão é da reserva de contingência, o valor exato da reserva de contingência, e se tem como aplicar. Eu fiz uma proposta que, na realidade, nem foi minha. Durante a campanha, você fica escutando os eleitores falando conosco na rua, e eles diziam da questão de colocar bases móveis da Guarda Municipal na orla da praia. E eu fiz a indicação, e até o secretário respondeu que não tem recurso para isso. Porque, assim, gera uma sensação de segurança para o munícipe que vai andar na orla. E se há como destinar parte dessa reserva de contingência para compra de bases móveis. Eu sei que, assim, vai ter que contratar mais guarda municipal, isso vai gerar custo também. Eu queria saber se tem como a gente prever isso. Se tem como adequar, né? A terceira coisa, em relação... Eu não fiz a indicação ainda, utilizei a tribuna porque eu sabia que não era o momento oportuno. A gente tem que saber o que é melhor para a cidade e ver o momento adequado para propor. Mas a gente sabe, eu creio que as vagas de creche estão numa deficiência de 3 mil crianças, mais ou menos. 3 a 4 mil. Cada vaga, isso a gente sempre conversa aqui na Câmara, cada criança gera para o município um custo de R$ 2.500. Na campanha, quando assim, você não tem essa experiência no administrativo, nem como vereadora, você fala, eu vou propor a Bolsa Creche e tal. Por isso que até agora não falei nada, que eu queria saber a viabilidade disso realmente para o município. Porque se a gente gasta R$ 2.500 por criança numa creche, será que não era mais viável fazer uma parceria com essas escolinhas, enquanto não conseguíssemos construir a creche, ou então até através de ONGs, fazer alguma parceria pública ou privada mesmo? A outra coisa que eu queria falar é a respeito de criar, que isso não geraria custo, mas uma Secretaria de Relações Institucionais, que tivesse pessoas só para fazer a relação com o Estado, com o governo federal, com o governo estadual, a fim de que a gente pudesse ter o maior número possível de convênios. E a quinta é em relação ao IPTU verde, que eu também propus, e eu queria saber, é uma lei do Executivo, e quais são as possibilidades de se implantar, porque na realidade a gente ia criando uma educação ambiental na sociedade, na medida que a gente incentivaria com benefícios, isenções, se a pessoa tiver energia solar, acessibilidade, plantar árvore. Queria saber a possibilidade de a gente pensar isso também no PPA. Não sei se deu para... se for muita coisa. Bom, valor de reserva de contingência, no anexo 6, metas e prioridades para 2014, tá? Então, para as suplementações, o 9.001, 7.285.000 para a prefeitura, tá? Suplementações. E para a capitalização do regime próprio de previdência, 43.353.000. Isso é o previsto de 2014, tá? Então, todos os anos a gente tem essa previsão. A reserva de contingência, ela é uma obrigatoriedade, depois da lei de responsabilidade, você ter até 3, 4% da receita corrente líquida. Porque para a prefeitura, ela serve para cobrir passivos, coisas que você não tem como prever, tá? Normalmente, na lei de diretriz orçamentária, nós temos um anexo que é riscos fiscais, tá? Então, quando a gente sabe que a gente tem uma demanda judicial e a gente não sabe se vai ganhar ou perder, então você tem que deixar uma reserva de contingência para que isso não desequilibre as contas, tá? Eu já tenho previsão da minha dívida, tanto na amortização como nos juros, mas eu posso
perder uma demanda judicial, e isso, quando acontece, ou a gente sabe antecipadamente que a gente pode perder ou ganhar, a gente coloca essa reserva de contingência, uma obrigatoriedade. O valor em si, nas LOAs, é que a gente determina exatamente quanto que vai, a gente prevê as nossas receitas, fixa as nossas despesas, e normalmente a gente tem que deixar uma reserva de contingência para suprir esses passivos. Mais ou menos no mês de setembro, outubro, quando a gente não utilizou isso, daí ela serve para cobrir outras despesas que possam acontecer. Agora, a reserva de contingência no regime próprio de previdência, isso daí é obrigatoriedade, porque ela mostra que quando você faz o estudo atuarial, anualmente a gente faz esse estudo atuarial, que hoje nós temos condição daquilo que a gente arrecada, que o Instituto arrecada do servidor e do patronal, ele paga o aposentado e o pensionista. Mas o estudo é 35, 70 anos, né, Zezé? 75 anos. Então, eu tenho que ter essa previsão. Por quê? Porque hoje o Instituto ele é saudável, mas daqui 75 anos eu tenho que ter condição de saldar os meus aposentados e pensionistas. Então, esta reserva é uma poupança que o Instituto tem que fazer para que possa cobrir as despesas do aposentado e do pensionista. Hoje eu não posso ter uma receita de 10 e uma despesa de 10, porque senão daqui 75 anos nós não vamos receber, né? O aposentado faz. Então, essa reserva de contingência, ela é fixada na lei de diretrizes em até 3% da receita corrente líquida, tá? Mas, no decorrer do exercício, se não houver nenhum passivo que aconteça, ela pode ser inserida dentro de outras dotações, para cobrir, ou fazer uma obra, ou aumentar o custeio de alguma secretaria que, porventura, precise. Tá? Você me falou mais sobre... Olha, sinceridade, eu não olhei quanto que foi o investimento em 2008, entendeu? A gente teve uma curva crescente de investimento, depois ela começa a se estabilizar. Por quê? Porque o custeio começa a chegar perto dessa crescência de investimento. Eu cresço o investimento, o meu custeio também cresce. Então, existe uma curva e que eu tenho que acompanhar. Quando eu falei que nós temos uma previsão de um PAC 2, que é uma operação de crédito, é por quê? Porque daí eu tenho um investimento antecipado. Temos uma previsão de 72 milhões. 63 milhões de investimento no PAC 2, de mobilidade urbana. Vão fazer as marginais até Mongaguá, não é isso, Heloísa? Então, isso daí, ele antecipa, e depois, quando eu começar a amortizar e pagar os juros, então, ele entra na minha dívida consolidada, tá? Que eu também faço a expectativa, quando eu faço a LDO, para que entre a minha despesa e a minha receita fiscal, eu tenha dinheiro para pagar essa dívida. Então, ela diminui, porque eu vou fazer... hoje eu vou gastar 63 milhões em 3 anos, entendeu? Mas vou pagar em 25 anos, entendeu? Então, é isso que... hoje eu não posso te dizer qual é o percentual dessa variação entre capital e custeio. Eu posso até levantar esses dados e passar para a senhora,
o que a gente investiu e o que a gente teve de custeio de 2000 para cá, sem problema nenhum. Eu realmente não me ative a esses percentuais. Sim, com certeza. Não, eu não acredito que seja 2% de jeito nenhum, porque eu não tenho um custeio de 98% de maneira nenhuma. Isso eu tenho certeza absoluta. Principalmente porque a gente limita muito os nossos custeios. Nós temos legislação para limitar os nossos custeios, principalmente na nossa folha de pagamento, né? Que eu tenho limite prudencial de 48,6% da receita corrente líquida para uma folha de pagamento. Então, isso daí me limita, porque é a minha maior despesa de corrente, é a folha de pagamento da prefeitura. Então, eu tenho que manter esse limite de 43%, 45%. Eu sempre estou mais ou menos entre 42% e 45%, porque eu não posso estar muito perto do 48,6%, porque qualquer queda na arrecadação me descontrola e eu vou ser punida, né, pela lei de responsabilidade. Então, eu sei que quase que a metade do meu orçamento, ele vai para uma folha de pagamento. Então, se a minha maior despesa, eu estou mantendo um equilíbrio, e isso mostra para vocês, quando a gente faz as audiências dos quadrimestres, que existe essa compatibilidade entre receita e despesa. Então, eu não estou assim com um investimento fantástico, mas eu não estou com 2%, isso com certeza. Mas eu posso levantar isso para a senhora e mando. Não, com certeza, com certeza. Eu não me ative a esse dado. No decorrer da execução, você pode fazer Pode, através da LOA, pode, com certeza. A parte da segurança, tanto que já foi chamado, agora, semana passada, mais 51 guardas, não é, coronel? 51 guardas. Então, isso daí, 51 guardas, chamando agora, só para o exercício do ano que vem, é mais de 2 milhões de reais de custeio, por resto da vida, exatamente. Nós temos um incentivo, eu acho, não sei quem poderia explicar direitinho, mas um incentivo de escolas que com o IPTU, o ISS, acho que o seu Nélio tem. Questão de ordem. Tem uma senhora aqui que ela quer falar. Assim que eu der a palavra para a população presente, ela já fala. Não, é para explicar. Não, ela é da educação. Sim. Ela quer responder. É possível. Que nós vamos ter a Sandra, ela é da educação. Boa tarde, eu sou da Secretaria de Educação do Departamento de Planejamento. Com relação ao que a Regina estava falando, do INSS, isso, para bolsas de estudos. Né? Os pais podem concorrer a bolsas de estudos e eles têm o desconto do imposto, né, predial junto à prefeitura. Com relação ao que a senhora comentou, há uns 2 anos atrás, nós fizemos um estudo referente a isso, quanto a nós passarmos, né, para as escolas particulares, alunos que estivessem na lista de espera. A nossa dificuldade após esse levantamento, nós descobrimos que as nossas escolas particulares que nós temos no município, elas não trabalham em número suficiente nessa faixa etária, onde nós temos a maior demanda, para atender essas crianças. E isso, de 0 a 4 anos. Então, as escolas, as que são sob jurisdição do município, que são de educação infantil, são todas escolas muito pequenas, que atendem no máximo 50, 60 crianças. Então, não teria demanda
ela não teria como atender a nossa demanda. E as escolas maiores de ensino fundamental também não trabalham. São poucas as que têm esse atendimento dessa faixa etária e é um número muito pequeno. Sim. Olha, a Secretaria de Governo, né, Maura, é uma secretaria que ela vai ter hoje, ela está foi criada agora em janeiro, né? Então, eu acho que seria uma secretaria que teria condições de falar alguma coisa, Maura? Vereadora, só para complementar a fala da Sandra, nós temos uma legislação federal que impede, a partir de 2016, da gente atender qualquer criança, né, numa escola da rede privada. Então, esse convênio de parceria com a escola privada, a gente não teria mais como. É um problema sério que os municípios estão tendo, né, como o município vizinho, que fez a terceirização desse serviço, deixando essas crianças com entidade, e eles até 2016 podem atender. A partir de 2016, essas crianças todas terão que vir para a rede municipal. Então, o problema é seríssimo. E nós, graças a Deus, não tivemos essa iniciativa de solucionar o problema dessa forma, porque nós teríamos um problema sério a partir de 2016 de ter que atender essas crianças na nossa rede e não teríamos aonde colocar. Então, esse é um problema do motivo do porquê a gente ainda não atendeu essas crianças dessa forma. Não que não houvessem discussões, né? Nós tivemos muitas discussões com as escolas particulares, até para pegar horários ociosos dessas escolas, que nós pudéssemos mandar essas crianças para serem atendidas, mas como a Sandra mesmo disse, os espaços são pequenos, a gente não consegue resolver o problema. Para você resolver de alguns e não resolver de todos, aí o problema se torna ainda maior. Então, na verdade, nós temos que trabalhar em cima disso. Acho que as ações existem, mas o que a gente precisa fazer é o que o vereador Rezende colocou: estabelecer um número de habitantes para a cidade e a gente poder ter um trabalho de qualidade, senão vai ficar bem difícil para a gente poder dar continuidade. Mais algum vereador interessado Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta. Claro, vereador. Regina, a gente sabe, vou falar da dívida ativa, que para mim é um caso meio, um pouco sério, porque o que acontece? A gente sabe que existe a dívida ativa, uma dívida, eles fazem de tudo para tentar buscar esse dinheiro. Mas algumas coisas eu vejo, não sei, esse dinheiro, tem dinheiro que a gente, vamos por exemplo assim, as dívidas que estão prescritas. Então, não é somado esse dinheiro quando a prefeitura arrecadada, isso vai para onde? Por quê? Quando, vou pôr um exemplo, a minha irmã agora foi bloqueada a conta dela, a casa é o nome do meu pai, mas bloquearam a conta dela, que mora lá. Então, e esse mesmo processo, existia um processo lá, existia uma parte que está prescrita. Só que quando recebeu a notificação veio do fórum, do doutor Enoque, juiz da Fazenda, esse processo acredito que está junto, né? Então tem uma parte que a prefeitura prescreveu, a prefeitura teria automaticamente que prescrever aquela dívida. Só que quando a pessoa vai lá fazer o acordo, o funcionário tem até medo de abrir a boca lá na recepção para falar assim, não, isso aqui está prescrito. Faz a pessoa assinar um termo, uma confissão de dívida, né? E eu não sei se quem está errado é a prefeitura ou se está errado é o fórum, porque eu acho que se a prescrição está junto no mesmo processo, é uma dívida só, o que está prescrito teria que prescrever. Não? Então, o que me chama a atenção é isso. E hoje mesmo eu estive lá para fazer não, isso aqui não posso nem falar nisso, não. Né? Então, o que me chama a atenção é isso. Como é um dinheiro que a prefeitura não conta porque ela deixou perder o prazo e está prescrito.
automaticamente teria que dar baixa naquilo ali. A prefeitura, o contribuinte chega lá e fala, não, isso aqui você não vai, mas não é o que acontece lá. Olha, vereador, no fórum, anualmente, monta-se processo de dívidas do mesmo imóvel. Não, mas a questão não é essa. Entendeu? Então, a questão não é essa. Quando é executado, é executado no fórum. Daí ele vem para a prefeitura. Esse dinheiro é contabilizado como? Porque é um dinheiro que praticamente a prefeitura teria que ter dado baixa naquilo. Só que não o fez, a pessoa vai lá fazer o acordo, eles fazem assinar um termo de dívida, de confissão de dívida. A pessoa automaticamente reativou aquilo, é obrigado a pagar. Não tem que divulgar isso para o contribuinte, que do mesmo jeito que ele está com as contas bloqueadas lá por não ter cumprido com a sua parte, ele não cumpriu, tá certo, bloqueou a conta dele, mas quando ele voltar lá para cumprir, né, vamos por exemplo na Marra, que bloquearam a continha dele, a aposentadoria dele, a pensão dele, e ele não teria que chegar lá no balcão da prefeitura para fazer o acordo, ou no jurídico está presente, eu gostaria, se ele pudesse até falar um pouquinho, para ele fazer o acordo, a prefeitura não, você está sendo, né, você foi intimada, você foi bloqueada por causa dessa dívida que está aqui, não dessa que eles colocam no meio e faz as pessoas então assinar, e o dinheiro, aí a prefeitura acaba pegando aquele dinheiro que estava perdido ali, quando é contabilizado aquilo aqui. Tem alguém de finanças? Seu Nélio, por favor. Mas o jurídico, acho que... Eu acho que quanto à parte de finanças, eu acho que o seu Nélio é da dívida ativa. Fala de prescrição. A questão do débito prescrito, o cidadão deve... Isso é um princípio de direito, não é o Nélio que está falando, né? O cidadão ele deve reconhecer aquilo que é direito dele e aquilo que ele também não deve ao poder público, seja estadual, municipal ou federal. O que não se pode é fazer a advocacia gratuita. O cidadão chega lá e diz, olha, você não paga isso daqui porque está prescrito, só paga esta que ainda não está prescrito. O cidadão tem que reconhecer o seu direito. Ele requer, e o direito da prescrição é que o poder público ele não pode ajuizar uma ação de cobrança. Esse é o problema, é o instituto da prescrição. Agora, se o contribuinte ele faz uma confissão de dívida e reconhece até aquela que era prescrita, ele está confessando a sua dívida. Não é o poder público que está confessando ou impingindo o pagamento. Mas você concorda que ele está sendo forçado a aceitar? Não, não é forçado. Se ele requerer, será baixado. Não. Claro que sim. Não é assim que está forçado. Então vamos... Se requerer, até porque se aquilo que for prescrito for ajuizada a cobrança, hoje os tribunais reconhecem que deve haver a devolução em dobro do valor ajuizado prescrito. Agora, nós não podemos, de iniciativa nossa, qualquer poder, não é o poder público municipal de Praia Grande, baixar sem que ele tenha sido requerido pelo interessado. Senão, a prefeitura, o funcionário aí, a gente está colocando em xeque o funcionário, ele está fazendo uma justiça gratuita. Aliás, o doutor Edmilson pode até me ajudar. Até gostaria, porque eu não entendo assim, doutor Nélio, tudo bem. Se recebermos, o contribuinte, ele foi, a conta dele, ele foi bloqueado por uma dívida. Só que ele vai lá na prefeitura, não é aquela dívida que ele foi bloqueado, colocaram, aí já eles embutem aquela dívida que está prescrito, que era só ter que dar baixa. Então, tipo assim, só que ele não é avisado ali. Ninguém quer pagar uma conta que não deve. E outra coisa, crédito prescrito não é ajuizado, não é movimentado pelo juiz da comarca. Se está prescrito, ele não reconhece aquele crédito. Mas esse é o problema do juiz. Então, eu acho que o jurídico... não, é uma questão que eu vou até levantar. Vou montar uma... o doutor Enoque esteve presente aqui nesta casa, eu também fiz algum questionamento, ele também não conseguiu explicar porque o processo está junto. Melhor qualificado para poder responder. E a contabilização entra como qualquer recurso proveniente da dívida ativa. É a natureza desse recebimento. Senhor, próximo vereador? Questão de ordem aqui, que está voltando os vereadores,
Senão eu falo, depois eu falo. Quando eu pergunto, Vossa Excelência tem que levantar o braço e falar que o senhor quer Tá falar. bom, mas os vereadores já falaram. Já até sugeriu o nome do senhor. O senhor falou que não, o senhor vai falar por último? Eu falei que eu deixaria por último. O senhor quer falar agora? Tem ainda algum vereador que quer falar? Se o senhor quer me deixar por último? Tá bem. Posso falar agora? Pode falar. Primeiro, boa tarde. Parabenizar os vereadores que estão presentes, parabenizar mesmo, porque a gente não recebe para vir nessas sessões, a gente vem porque temos compromisso com a sociedade. Então, parabenizar os vereadores que estão presentes, os secretários, os técnicos que estão aqui presentes. A responsabilidade de planejamento e controle de gestão, eu só fazer uma pergunta sobre sugestões. Está sendo pautado, colocado aí, alguém marca alguma coisa que o vereador falou, ou fica registrado pela casa, como é que se trata? Porque a gente estamos discutindo, se não mandava para a Câmara, nós votava contra ou a favor. Só essa pergunta. Quando o vereador fala alguma sugestão. Pode falar, vereador. Fala o que o senhor está sentindo. Que eu só estou perguntando se quem fala isso aí, quem marca isso aí. Qual é a pergunta que eu Vossa Excelência? Depois cabe a emenda. Se cabe sugestões. Depois do projeto plano anual. Então cabe emenda depois no legislativo. Vossa Excelência quiser fazer alguma pergunta, Vossa Excelência pode. Tá bom. Esse é o momento. Eu queria fazer só algumas perguntas. Se todos os cadastros de necessidade municipal, se está sendo feita junto ao governo do estado, governo federal, para nós não perder verbas que fica disponível para o município. Se todas que está disponível, a prefeitura, dentro de todas as áreas, qual a gente mencionou, se está sendo cadastrado e observado as verbas que estão ficando disponível. Vereador, nós temos uma parte de convênios que é gerenciada pela Secretaria do Planejamento, pelo Dr. Luiz Fernando, que é o cadastramento de todas as emendas parlamentares, as propostas voluntárias que existe no SICONV. O município se cadastra e ele é alimentado, né, doutor Luiz? Então, tudo que a gente... sabe, tem de verba e que o município possa ir buscar, ele vai, entendeu? E é acompanhado e é cobrado, tá? O Luiz Fernando, ele que gerencia o SICONV, então ele vai atrás de todos os secretários, está faltando documento, está chegando o final de prazo, então ele cobra todos os secretários, é óbvio. Pode ser que exista coisas que o município não saiba onde está, mas tudo que é possível, e isso é uma política do prefeito, fazer com que todos os secretários ou todos os funcionários que saibam de alguma verba, de algum lugar, eles vão atrás disso. Tá? E isso daí é uma coisa que é muito bem monitorado, entendeu? E cobrado pela Secretaria de Planejamento. Outra ação, planejamento familiar, que é na Secretaria de Saúde. Quem é responsável da pasta e qual as ações que está sendo feita para o planejamento familiar? Secretaria da Saúde, tem alguém que possa falar sobre... Planejamento familiar. Planejamento familiar. Já que temos que ter um limite de 400 mil moradores, temos que ter um planejamento de prevenção e orientações, principalmente as gravidez. Boa tarde, senhores vereadores. O Serviço de Planejamento Familiar no município, qual que era a pergunta mesmo, vereador, para ser mais... se há campanha na prevenção de gravidez sem planejamento, nas escolas, e qual as ações de planejamento familiares, principalmente as mulheres que precisam fazer as suas cirurgias para não obter mais gravidezes,
E qual o planejamento? Se existe um planejamento hoje? Existe o programa de planejamento Para familiar. a natalidade, principalmente. Implantado no município. E ele trabalha diretamente vinculado às unidades de atenção básica. Esse trabalho é feito pelas equipes de atenção básica. E Praia Grande está implantando para o próximo ano o Serviço de Saúde na Escola, uma parceria com a Secretaria de Educação, que visa, dentre outras ações, também esse trabalho de prevenção e extensão de ensino à sexualidade. Na área que a gente estamos discutindo, gostaria até mesmo de nós vereadores que vêm da sociedade, a gente é cobrado no dia a dia algumas soluções. Perguntam e perguntam. Eu queria até parabenizar que, eu não sei se teve uma mudança nas OSAFAs e administração, mas eu estou sentindo mais integrada a UPA, o AME e principalmente aos SEMAS. Então, se essas mudanças, que é um planejamento mais de administração, se ela vai ser, se está continuando, se está observando, porque a gente tem que sempre não elogiar, dizer a voz do parlamentar e dizer o que está errado. Mas também eu queria falar assim, no bairro Vila Mirim agora, como melhorou o atendimento, tá? De integração, ficha, atendimento, ficha, que tem verde, azul, e eu tenho acompanhado que melhorou, que estava travado. Então, eu queria só dizer que está de parabéns nessa área aí e que continue fazendo esse trabalho. Obrigado, vereador. Mais um vereador? Vereador Rômulo. E acho que serve para nossa vice-prefeita, Maura Lígia. Como ela ficou muito tempo na pasta, eu queria fazer para ela uma perguntinha em relação à bolsa de estudo nesse município. Porque a gente é cobrado aqui, na realidade, que só existe praticamente pessoas que têm um poder aquisitivo bom. Uma coisa precisava ser revista, porque a cobrança é muito grande. E eu tenho acompanhado, na verdade, em escola, em creche, só carrão para andar para a escola. Isso aí é falta de ética, de moral, né? Porque, na realidade, bolsa é para quem precisa. Eu acho que nós precisamos sair rever, queria ver como é que é feito, se é sorteio, o que é feito, se tem a comissão de vereadores, não, que hoje não tem mais, que participa desse sorteio aí, mas eu precisava rever a situação, que está ficando feio na rua aí. A gente viu, vereador, bolsa é só para bilionário, é só para empresário, é só para político. Eu mesmo não tenho, e nem quero. Tá? Então, eu acho que essa senhoria, como passou muito tempo na pasta, podia me dar uma explicação em relação a isso. Vereador, eu não sei se as meninas querem falar, Rosana, e eu queria colocar para o senhor que, com relação às bolsas de estudo, existem os critérios, né? E no momento que é feita a inscrição, você não tem como dizer que aqueles critérios não estão sendo atendidos a partir do momento que a pessoa apresenta a comprovação. É concedida a bolsa. E aí a gente aguarda que as pessoas façam as suas denúncias. Nós não temos, infelizmente, uma estrutura que permita que se faça a visita domiciliar a todos aqueles que foram concedidos o benefício. Até porque são muitos, né? E a estrutura de serviço social não tem a capacidade de fazer as visitas. Então a gente conta com as denúncias, mas infelizmente as pessoas falam, mas elas na hora de colocar no papel, ninguém acaba tendo a coragem de fazer a denúncia. Agora, com relação aos carrões que param na porta das escolas, vereador, a gente pode acometer um ato discricionário quando a gente não permite que essas crianças sejam atendidas, até porque a legislação deixa claro que a educação é direito de todos. Então, independente dos critérios, a gente é obrigado a atender. Criamos recentemente, né, a questão de 2 anos nos critérios, fomos bombardeados pelos critérios que nós adotamos, então fica difícil. Qualquer outra ação que se faça, a gente vai ser crucificado por isso. Então, a gente vai buscando todas as ações para solucionar o problema. Mas, infelizmente, com o crescimento populacional, nós vamos continuar sendo crucificados porque nós não temos condição de atender toda essa demanda. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, respondeu. Então, se for falta de coragem, eu tenho.
Não é o que nós precisamos, vereador. Que o senhor sei, tenha, como gente... muitos... E eu acho que o senhor tem que encorajar as pessoas também que tirar... dizem para que façam isso. A gente precisa disso. Não, com certeza, porque estou aqui para fiscalizar. Eu não posso ser também, sabe, fazer vista grossa. Nem devemos. Tá? Porque, até nem porque, devemos. sabe, a gente tem irmão que precisa, não sou, ninguém aqui é rico. Com certeza. E pessoas que precisam também de bolsa e não conseguem. Então, se... assim, eu posso falar para a senhora, se for isso, a gente vai... Nós contamos com as pessoas que façam isso. Tudo bem, por favor. então. Porque vários já aconteceram de perder o benefício baseado na denúncia, porque aí sim, como são casos pontuais, nós temos como encaminhar o serviço social, eles fazem a visita, comprova-se a denúncia e a pessoa perde o direito do benefício. Então, porque isso podia assim, ser feito. No caso, assim, a gente pedir na Câmara, até acho que é falta de ética, porque você vai expor a criança e o pai. A gente poderia pedir o nome do pai, da criança que tem bolsa e do pai. Aí você vai ter uma ideia. Quem é porque é o pai da criança? Vocês podiam até fazer isso aí. Em vez de eu pedir, às vereador, vezes... mas é muito difícil. A gente não tem condição de fazer dessa forma, não. Não tem? A gente acaba cometendo alguma injustiça fazendo tudo assim. bem, então, acho que a gente conta mesmo com a denúncia. Em cima da denúncia, a gente possa fazer a visita domiciliar. Então tá bom, então. Te agradece. Mais algum vereador interessado? Marcelino vai falar alguma coisa? Antes de eu passar para a população presente. Então, gostaria de passar agora para a população presente, alguém interessado em fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa sobre o planejamento plurianual. Alguém interessado na... Então, dou como encerrada a audiência pública. Boa tarde a todos. Muito legal.